O vídeo de hoje pode ser altamente surpreendente para aquelas pessoas que sempre perguntaram: se os discos voadores estão vindo ao nosso planeta, por que eles nunca estiveram num grande centro? Por que não rodopiaram ao redor do Corcovado ou da Torre Eiffel? Ou deram uma visita à ilha de Manhattan? Pois bem, nessa matéria de hoje, nós podemos dizer que se você exigia mais credibilidade para a ufologia, para crer mais na ufologia, que discos voadores tivessem já aparecido num grande centro, num local importante para o nosso planeta, eu lhe digo, esse fato já aconteceu. Muito bem, temos que dizer que 1952 foi o ano que a América pegou a febre dos discos voadores. Então, quando uma erupção de estranhas aparições foi relatada nos céus de Washington DC, justamente naquele verão, a imprensa e o público exigiram respostas. Será que esses avistamentos em radares inexplicáveis, que em alguns casos ultrapassavam até a velocidade dos jatos, fazem parte de uma invasão soviética com armas nucleares ou uma ameaça muito mais real no auge daquela Guerra Fria, da cortina de ferro, né, como na Rússia, ou foram provas de algo muito mais misterioso? Os avistamentos de Washington, capital, em julho de 1952, ocupam um lugar especial na história da ufologia, na história dos objetos voadores não identificados. Os principais jornais americanos estavam relatando múltiplos avistamentos por operadores de radar e pilotos civis e militares. Tantos que uma unidade de inteligência especial da Força Aérea dos Estados Unidos foi enviada para investigar. O que eles encontraram ou não encontraram, junto com a explicação oficial da Força Aérea, só alimentou algumas das primeiras teorias de conspiração sobre um plano do governo para esconder evidências de vida alienígena. Tudo realmente começou em 1947, quando um piloto de busca e resgate chamado Kenneth Arnold relatou 9 coisas parecidas com pires que voavam em formação como gansos em uma linha de cadeia diagonal a velocidades superiores a 500 km por hora perto do Monte Rainier, no estado de Washington, e foi o suficiente para dentro de semanas outros avistamentos de discos voadores serem relatados em 40 outros estados. Em nome da segurança nacional, então, o general da Força Aérea Nathan Twining lançou o projeto SIGHT, originalmente chamado de Projeto Saucer, em 1948. O primeiro programa oficial de inteligência militar para coletar informações sobre avistamento desses OVNIs. Seus investigadores descartaram a grande maioria como fraudes ou identificações erradas de aeronaves conhecidas e até fenômenos naturais. Já em 1952, a unidade de investigação de OVNIs foi chamada de Projeto Livro Azul, ou Blue Book, liderada pelo capitão Edward Hopper, na base da Força Aérea de Wright-Patterson, em Dayton, Ohio. Essa equipe provavelmente teria continuado a investigar algumas dúzias de avistamentos por vários meses, se não fosse pela edição de abril de 1952 da revista Life. Logo acima da foto da capa, que era Marilyn Monroe, havia uma manchete igualmente atraente: existe um caso para discos interplanetários. O artigo, escrito com toda a cooperação do Hopper, explicava o interesse da segurança nacional da Força Aérea em OVNIs e fez um caso convincente através da recontagem de 10 incidentes inexplicáveis sobre OVNIs, que esses objetos não identificados eram de origem alienígena, como, por exemplo,
como um cientista de foguetes trabalhando em projetos secretos para os Estados Unidos, disse a revista Life, estou completamente convencido de que eles têm uma base fora do mundo, não são oriundos desse nosso planeta. Segundo o The Washington Post, o número de avistamentos de OVNIs reportados à Força Aérea saltou mais de 6 vezes de 23 de março de 1952 para 148 no mês de junho. Em julho, as condições precisas estavam em vigor para uma explosão da mania de OVNIs, por quê? Porque estava havendo ansiedade generalizada da população por causa da Guerra Fria, havia uma cobertura da mídia sobre os incidentes inexplicáveis com OVNIs e uma dose saudável de loucura do meio do verão, aquela empolgação que dá nas pessoas. Tudo o que era necessário para acender com essa faísca. Pouco antes, então, da meia-noite de sábado, de 19 de julho de 1952, o controlador de tráfego aéreo Edward Nugget, no Aeroporto Nacional de Washington, avistou 7 objetos lentos em seu aparelho de radar, longe de qualquer trajetória de voo civil ou militar conhecida. Ele ligou para o seu supervisor e brincou, dizendo: uma frota de discos voadores está aqui. Ao mesmo tempo, mais 2 controladores de tráfego aéreo da National notaram uma estranha luz brilhando, pairando à distância, que de repente se afastou a uma velocidade incrível. Na vizinha base aérea de Andrews, os operadores de radar estavam recebendo os mesmos sinais não identificados, lentos e agrupados no início, depois fugindo a velocidades que ultrapassavam 7.000 km por hora. Olhando pela janela de sua torre, um controlador de Andrews viu o que ele descreveu como uma bola laranja de fogo arrastando uma espécie de cauda. Um piloto comercial, cruzando as áreas de Virgínia e Washington, relatou 6 luzes brilhantes como se fossem estrelas cadentes sem caudas. Muito bem. Quando os operadores de radar da National observavam os objetos passando pelo prédio da Casa Branca e do Capitólio, as piadas sobre os OVNIs pararam. 2 jatos interceptadores F-94 foram emparelhados, mas cada vez que eles se aproximavam dos locais em que apareciam nas telas do radar, esses misteriosos sinais desapareciam da tela. Ao amanhecer do dia 20 de julho, os objetos simplesmente desapareceram. Ninguém se incomodou em dizer a Hopet, o principal investigador do projeto chamado Livro Azul da Força Aérea, sobre esses avistamentos. Ele somente descobriu alguns dias depois, quando voou para Washington e leu as notícias no jornal. Hopet tentou ir para a National e a Andrews, as empresas aéreas, para entrevistar os operadores de radar e controladores de tráfego aéreo, mas seu pedido foi negado. Foi negado até mesmo um carro emitido pelo governo ou mesmo uma tarifa de táxi. Frustrado, ele voou de volta para Ohio sem nada, sem nenhum material, além das notícias do jornal. No sábado seguinte, os OVNIs estavam lá, estavam de volta à capital do país. Novamente, Hopet descobriu através de um telefonema de um repórter. Imediatamente convocou 2 colegas da Força Aérea para verificar a situação na National. Os mesmos sinais de radar estavam de volta, e os operadores de radar se perguntavam em voz alta se a dúzia de objetos em suas telas não poderiam ser causada por uma inversão de temperatura, um fenômeno comum nos meses de verão quente e abafado do estado de Washington. Entretanto, uma inversão de temperatura, vamos considerar isso, ocorre quando uma camada de ar quente se forma na baixa atmosfera, capturando o ar mais frio por baixo. Os sinais de radar podem realmente saltar desta camada em ângulos pouco profundos e erroneamente mostrar objetos próximos ao chão como aparecendo no céu, como se estivesse mais alto. Os colegas da Força Aérea de Hopet, no entanto, estavam convencidos de que os objetos na tela do radar não eram miragens, e sim aeronaves sólidas. Para estar seguro, mais 2 jatos do mesmo modelo F-94 foram enviados para perseguir
os alvos não identificados que ainda estavam aparecendo nas telas de radar da National e da Andrews. Uma disputa em alta velocidade então nesse momento se seguiu, onde os jatos correram para o local alvo de radar e apenas para os sinais desaparecerem quando eles chegaram lá. Finalmente, um dos pilotos a jato avistou uma luz brilhante à distância e resolveu seguir em frente, independente delas estarem no radar ou não. Relatou ele: eu tentei fazer contato com as luzes abaixo de 1000 pés. Eu vi várias luzes brilhantes. Eu estava na velocidade máxima, mas mesmo assim não tive velocidade suficiente de alcance. Eu parei então de persegui-los porque não vi chance de alcançá-los, muito menos de ultrapassá-los. No dia seguinte, as manchetes nos jornais dos Estados Unidos gritavam que estavam aparecendo discos voadores, que estavam sobre a nossa capital. A publicidade e o pânico público sobre os avistamentos eram tão grandes que o próprio presidente americano Harry Truman pediu ajuda às pessoas para obter respostas. Quando ligaram para Ruppert, ele disse que isso poderia ter sido causado por uma inversão de temperatura, mas mais investigações eram necessárias para explicar totalmente as imagens do radar e os relatos das testemunhas oculares que já estavam aparecendo. Mas antes que uma investigação tão profunda pudesse acontecer, a Força Aérea convocou uma coletiva de imprensa, a mais longa dessas notícias desde a Segunda Guerra Mundial. Os militares da Força Aérea decidiram, sem consultar Ruppert ou a equipe do projeto Blue Book, que a melhor resposta aos avistamentos para a população era alimentar a imprensa e o público com uma explicação fácil de engolir. Então, esquivando-se de questões específicas sobre o que os pilotos e operadores de radar haviam visto no céu do Capitólio, o Major-General John Sanford voltou à teoria da inversão de temperatura, não importando que Ruppert tivesse chegado a uma conclusão oposta. Os investigadores descartaram a inversão. Os operadores de radar disseram: inversões acontecem. Nós sabemos como as inversões se parecem. Isso não é uma inversão. Isso não é a mesma coisa. Para a decepção de Ruppert, a coletiva de imprensa da Força Aérea funcionou exatamente como planejado. Os jornais relataram a história de inversão de temperatura e o público em geral pareceu aceitá-la. Em seu livro de 1956, o Relatório sobre Objetos Voadores Não Identificados, Ruppert relata que após a conferência de imprensa, os avistamentos de OVNIs caíram de 50 por dia para 10. Os céticos, no entanto, não estavam satisfeitos com a resposta do governo. Muitos acusaram os próprios investigadores da Força Aérea e do projeto Blue Book de comportamento desonesto e conhecimento secreto. Não desistiram até que os documentos do projeto Livro Azul foram divulgados, quando ufólogos puderam ver que a coisa mais próxima do encobrimento de avistamento de discos voadores, de OVNIs, na capital do país, na capital dos Estados Unidos, era na verdade uma conspiração pela ignorância. Muito bem, pessoal. Então vejam que informações excelentes nosso vídeo trouxe para a gente hoje. Chegamos ao ponto de ter relatos oficiais de especialistas americanos dizendo que a sua capital foi sobrevoada várias vezes, em várias situações, pelos chamados discos voadores. Vejam que a nação se interessou oficialmente para a pesquisa e, de repente, os próprios escolhidos pela nação de pesquisar estavam sendo desmoralizados, desacreditados por outra parte dessa administração oficial. Essas coisas não tinham como dar diferente. Deram frutos para muitas conspirações e hoje muitos americanos realmente
querem saber se o seu governo está protegendo ou escondendo. Veja bem, eles teriam até argumentos. A experiência vivida pelo que foi enfrentado nesse momento, neste avistamento, na massa da população, pode ter sido uma amostra, uma pequena amostra do que aconteceria se de repente todas as mídias mundiais dissessem que nas principais capitais do mundo estavam realmente acontecendo avistamentos, que os discos voadores, tanto em capitais quanto em zona rural, estavam realmente chegando à Terra e que tudo que se falava e que tinha sido ridicularizado até hoje eram fatos reais e que tudo estava documentado pelo governo. Bem, vejam as consequências. Quando foi aquela coisa pontual ali, somente no Capitólio, na Casa Branca, já houve pânico da população. Já houve ações de perda do controle social. Então, eu imagino que algumas entidades governamentais, alguns especialistas em defesa tenham pensado sobre essa experiência. Isso remete também àquele caso curioso, não sei se vocês lembram, do neto do H.G. Wells, que era radialista e transmitia o livro do avô, Guerra dos Mundos, pela rádio, né? E que ao chegar na parte dos alienígenas destruir as principais cidades no livro, ele falando na rádio, tinha gente que nem conhecia o programa, outros não acompanhavam e relacionaram que era realmente a rádio estava transmitindo em caráter emergencial que a Terra estava sendo invadida e houve de tudo, suicídios, roubos a lojas, fugas em massa, né, de cidades inteiras. Então tudo isso remete a quais as consequências que um governo poderoso e às vezes até paranoico, com suas razões, quanto à defesa da soberania nacional, como os Estados Unidos e se comporta e só tem piorado nas últimas décadas, como eles realmente reagiriam, como eles iam optar em lidar com informações de existência comprovada do contato alienígena e de discos voadores sobre os nossos espaços aéreos. É isso que basicamente que essa experiência desse avistamento nos remete no nosso estudo do insólito, para que nós tentamos compreender que muitos de escritores, blogueiros que são ridicularizados ao falar em conspirações têm suas razões. O projeto Blue Book foi importantíssimo, pessoal, levado com muita seriedade. Quando você pega e lê o livro, existe o livro em português do projeto Blue Book, você vê que aquela coisa foi altamente complexa, não foi feita de brincadeira. Que quando pilotos e operadores de torre se expõem a falar sobre ter visto discos voadores, eles estão praticamente se condenando profissionalmente. Imagine você, seja qual for a sua profissão, você dizendo informações que iria questionar a sua sanidade mental. Esses funcionários, eles omitem quase na totalidade que vem discos voadores, porque eles são, por ano, sempre expostos a exames médicos e psiquiátricos e psicológicos sobre a qualidade da sua sanidade mental. Então, se eles têm um registro desse, eles simplesmente estão apostando em como o seu examinador ou seu chefe vai aceitar isso e fazer ele continuar ou não voando. Pensem nessas questões. São particularidades que muitas vezes você está simplesmente ignorando que acontece. Mas eu tenho um desafio. Eu tenho um desafio que eu mesmo já recebi e ele já fiz algumas vezes. Tente, nas próximas vezes que você encontrar um piloto, um ex-funcionário já aposentado, como comissários, pergunte a eles se eles acreditam em discos voadores. Pergunte a eles se na carreira deles eles já viram
objetos voadores não identificados, algo que pelo menos não identificaram, não sabiam do que se tratava. Fica esse desafio para vocês e espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado desse caso que nós escolhemos com muito carinho para vocês. Não esqueçam, se inscreva no canal, dê o like, deixe seus comentários, são importantíssimos. Não deixe de visitar o nosso site, lá há outros casos mais antigos que não fizemos vídeos na época, mas que pretendemos até revisá-los e fazer novos vídeos para trazer para vocês, inclusive com informações mais novas. É isso, pessoal. Um grande abraço, eu sou Caim Wolf para o Detetive do Improvável.